semanais. Claro, é o passo da Comissão de Constituição e Justiça. Tem as outras etapas para frente, tem plenário, vamos ver no que dá isso. E tem Câmara também, lembrando que na Câmara o que se aprovou foi redução de horas semanais, sem qualquer menção aos dias da semana. Não trata de 6 por 1, tanto que o governo reclamou, a Gleice indicou que o governo trabalha com 5 por 2, né? E agora a CCJ está aprovando 36 horas semanais e com uma redução gradativa, né? Começando com 40 horas, chegando ano após ano, com redução de 1 hora, chegando a 36 horas semanais depois de 4 anos. Esse é o que a CCJ aprovou, mas como você disse, tem de passar pelo plenário e há, claro, de se considerar o que a Câmara fará com aquilo que foi aprovado lá, né? O governo prefere o projeto do Senado, esse da CCJ, aprovado na CCJ, ainda que não o considere ideal. De qualquer maneira, a tendência é que no fim se feche algum acordo em torno dos 5 por 2, se aprovarem de fato a redução. Na Câmara, por enquanto, o que está proposto é uma redução das horas semanais e não do número de dias por semana. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos, amanhã tem mais. Até amanhã. Abraço, Ronald, Clara, até amanhã. Valeu. Obrigado pela companhia, continuem conectados aí às nossas redes sociais, participe pelo WhatsApp, aproveite para fazer parte também da nossa comunidade. É só clicar aí na sua tela inicial do WhatsApp em atualizações, na tela seguinte busca a Rádio Bandeirantes e passa a seguir e você vai ter acesso ao nosso conteúdo pelo WhatsApp também. Presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos. Oferecendo o melhor pra você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate, aqui em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fala, galera de hoje, você participa 11 de dezembro de 2025. Guarani faz um bom negócio em negociar Kelvin com um grupo de investidores ligados ao Maringá, manter um percentual do volante e ainda receber o atacante Maranhão da equipe paranaense. Opine 97102 1493 97102 1493. Você aprova o plano emergencial adotado pelo presidente da Ponte, que prevê corte de 30% nos gastos, além de outras medidas
para tentar reorganizar as finanças do clube. Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Anunciado na tarde de ontem, Fernando Miguel será integrado ao elenco no dia 26 de dezembro. Aos 40 anos, goleiro assina com o Bugre por 2 temporadas. Guarani negocia Kelvin com grupo de investidores que comanda o Maringá. Caso a negociação seja concluída, Bugre seguraria um percentual dos direitos econômicos do volante e também receberia o atacante Maranhão da equipe paranaense. Conversas entre os dois clubes avançaram e a troca deve ser oficializada nos próximos dias. Com mais reforços integrados, elenco do Guarani realizou nesta quinta-feira a primeira atividade na cidade de Bragança Paulista. Além de Maurício Antônio e Guilherme Parede, também estão com a delegação alviverde os volantes William Farias, Igor Pereira e Nathan Melo, além do zagueiro Jonathan Costa. E daqui a pouco você confere a entrevista que Felipe Roselli, candidato à presidência do Guarani pela chapa Meu Bugre Forte, concedida ao programa Os Donos da Bola na tela da Band. Você que não teve a oportunidade de acompanhar e é votante, é importante você acompanhar as ideias dos dois candidatos. Hoje tivemos o Felipe Roselli, que será reprisada daqui a pouco. E amanhã, na tela da Band, nos Donos da Bola, nós teremos o Rômulo Amaro, que é o candidato da situação. E da mesma maneira, vamos reprisar a entrevista no programa do período da tarde, amanhã, que é sexta-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Rafael Bilu pode voltar ao Brinco de Ouro em 2026. O que sabemos? Opine. Atenção, pautas da Ponte Preta. Goleiro Thiago Coelho e o meia Cristiano foram apresentados oficialmente na manhã de hoje. Daqui a pouco você confere os principais trechos das entrevistas com os dois jogadores. Além dos 4 anunciados, Ponte tem mais 3 jogadores acertados para a próxima temporada. Zagueiro Alisson Maia, lateral direito Brian Borges e o volante André Lima. Serginho se reapresenta, mas segue com futuro indefinido na Ponte Preta. Principal obstáculo para a renovação são os débitos em aberto com o jogador. Doutor Torrano anuncia primeiras medidas para conter crise financeira, com corte de 30% nos gastos. Presidente da Ponte adota plano emergencial para tentar organizar os cofres do clube. Destaque do portal carlosbatista.com.br. STJD anuncia punição em razão da invasão após título da Série C. E tem as notícias do dia. São pautas. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras divulgaram uma nota conjunta a favor do uso do gramado sintético no futebol brasileiro. Únicos clubes da Série A com esse tipo de piso
os times acreditam que o sintético supera os campos naturais em más condições, presentes em parte significativa dos estádios do país. Nota é publicada 2 dias após o Flamengo protocolar uma proposta à CBF contra esse tipo de gramado. Pauta 2. O Cruzeiro vai protocolar uma reclamação na CBF contra a atuação da equipe de arbitragem na derrota para o Corinthians no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Os questionamentos do clube são em relação ao gol de Memphis Depay e o cartão amarelo mostrado a Lucas Romero, suspenso para a partida de volta. Sobre o gol, o clube considera que o ângulo do lance por trás da meta de Cássio mostra com clareza que houve o toque no braço de Memphis antes da finalização. Pauta 3. Maior palco do futebol goiano, o estádio Serra Dourada passará por grande reforma e será modernizado para voltar a receber eventos importantes a partir de 2028. A reforma que engloba toda a área de estádio e do ginásio Goiânia Arena será de responsabilidade da Construcap, empresa que venceu o leilão de concessão do Serra Dourada e ficará responsável pelo complexo nos próximos 35 anos. O investimento pode chegar a 1,5 bilhão de reais. Uma das mudanças mais significativas será o aumento da capacidade de público, de 38 para 44 mil torcedores. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani. Ontem à tarde o Bugre anunciou de forma oficial a contratação do goleiro Fernando Miguel. O Breno Beretta vem trazendo aqui na Rádio Bandeirantes há mais de um mês que o Fernando Miguel seria contratado. Ontem foi anunciado de forma oficial, ele que chega para assumir a titularidade aí e também a responsabilidade da meta bugrina. Pelo lado da Ponte Preta, ontem a Macaca anunciou mais 2 reforços, o Thiago Coelho, que é goleiro, e também o Cristiano Meia. Hoje, esses 2 jogadores foram apresentados oficialmente e daqui a pouquinho vou trazer as primeiras falas desses jogadores como jogadores da Ponte Preta. E no programa de hoje tem presentes para você, 4 ingressos para o cinema Cineplex. E para participar, entre agora no canal de vídeos, na live aqui do Esporte em Debate, no YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No chat, ali onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique nesse link e vai para um formulário. Preencha o formulário e você já estará concorrendo. Um outro caminho é o site da Rádio Bandeirantes. radiobandeirantescampinas.com.br. Lá na aba Promoções também tem à sua disposição para você preencher o mesmo formulário que tem no canal de vídeos. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. O sorteio será em algum momento deste programa. E os ganhadores terão... Hoje são 2 ou 1, hein? São 2. Então, os 2 ganhadores de hoje terão até o dia 16 para fazer a retirada
horário das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. É importante dizer que é necessário você trazer um documento que contenha o seu CPF. Tem que ser o próprio ganhador, tá? Não pode mandar a representante. Tem que ser o próprio ganhador e munido de um documento que contenha o seu CPF. Caso você não possa participar caso você não possa vir retirar nesses horários, eu peço, por favor, não participe, porque aí você tira a oportunidade de alguém que terá possibilidade de vir buscar e aí não vai ganhar, porque você pode ganhar e tirar a vez dele. Então, se você pode vir nesse horário, repito, das 9 à 1, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30, de segunda a sexta até o dia 16 de dezembro. Se pode vir, participe, é muito legal ter a sua participação e boa sorte para você. 17h14, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, Maurício Barbieri foi anunciado como novo treinador do Juventude. Ele substitui Thiago Carpini, que acaba de deixar o time de Caxias. Curiosamente, 2 treinadores que já passaram aqui por Campinas pelo Guarani. Mercado da bola também bastante agitado em Minas Gerais, até porque o lateral direito Saravia não vai permanecer no Atlético, tem contrato só até o final desse mês, está acabando, e o Caio Paulista também não vai permanecer. Palmeiras não, ou melhor, o Atlético não vai exercer o direito de compra, então o Caio Paulista volta para o Palmeiras e provavelmente será reemprestado, Batista. 17h15, mesa de áudio Lucas Pessoa, ele que manda o som para todas as plataformas, também para o FM 85,7 e opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha, senta o dedo no botão. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça e você concorre a presentes. E batemos a meta. A meta era 60 mil assinantes até o final de dezembro de 2025. Um mês antes, batemos a meta. Muito obrigado para todos que fizeram a assinatura. É de graça, não paga nada e continuamos crescendo. Batemos a meta e agora estamos dobrando a meta para 2026. Valeu, gente, muito obrigado, viu? Você que fez a sua inscrição no nosso canal. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h21, hoje até às 19h30, Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo.
Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17h23, ouvinte no ar. Boa tarde a todos. Paulo Neves da Vila Nova. Batista, hoje o Gleger cravou que o Guarani agora resolveu o problema do gol. Só acho engraçado que o goleiro contratado, ele chegou no Fortaleza para ser titular, o Voy Roda chegou lá e mandou ele para reserva. Ele foi para o Ceará para reserva. Ou seja, um goleiro com 40 anos é para estar jogando, é para ser titular, não é para ser reserva. Será que realmente ele vai resolver o problema do gol do Guarani? Bom, tomara que sim, né? Grande abraço a todos. Valeu, Paulo Neves, um abraço, mais um. Uma ótima tarde, Batista e colegas da mesa. Vendo hoje aí as duas chapas que estão concorrendo aí à eleição no Guarani, eu vejo assim com muita tristeza, né? E é uma reprodução do que a gente vê na política em geral, né? Aquelas retóricas. Eu nasci nessa cidade, é equivalente ao... Eu fui criado embaixo do tobogã, né? São isso que eles falam, né? Para tentar, assim, ir no coração do bugrino, né? Então, isso daí realmente aí é demagogia e é isso que está acabando aí com o clube, né? Essas pessoas que mais têm um viés político do que propriamente uma identificação com o clube mesmo, né? E ao passo que a gente vê aí pessoas que realmente aí têm engajamento, como Cláudio Corrente, Amoroso, Careca, cada vez mais distantes da vida política do Guarani. Acho que justamente por conta desses personagens, de ambos os lados, viu? Não estou fazendo nenhum tipo de apologia a uma chapa nem outra, pelo contrário. Um abraço a vocês, é o Erivelton. Valeu, Erivelton, um abraço, mais um. Boa tarde, tudo bem, Batista? Batista, dá uma verificada aí, velho, porque as informações é correta, é certa. O Corinthians vai estrear contra a Ponte. Se for no estádio dele, com os portões fechados, viu? Ele perdeu 2 mandos de campo no Paulista agora de 2025, que vai ser cumprido no Paulista de 2026, e um desses mandos é o primeiro jogo contra a Ponte Preta. Só não se sabe ainda como é que vão fazer, se vai jogar fora do estádio dele lá, ou se vai ser sem torcida, portão fechado. Só que ele tem que cumprir os 2 mandos que ele perdeu, no primeiro jogo contra a Ponte Preta, agora em 2026. Tá? Então precisa verificar isso. Tem alguns membros da imprensa que deixam a desejar nessas questões, porque tem outros aí que eu acompanho, vários aqui em Campinas, que os caras vão buscar as informações, e essa informação, ela é verdadeira, viu? Na verdade eu tô lá. Abraço, Avelar. Essa informação já foi veiculada aqui na Rádio Bandeirantes e também nos donos da bola na tela da Band. Inclusive, ontem eu falei a respeito desse assunto, que o jogo da Ponte, ontem nós estávamos falando sobre a punição da Ponte. E até eu disse, não confundam, porque a punição da Ponte será no Campeonato Brasileiro, não no Campeonato Paulista. São competições organizadas por o Paulista pela Federação Paulista e o Brasileiro pela CBF. Então a punição da Ponte foi no Campeonato Brasileiro, competição organizada pela CBF. Do Corinthians foi no Campeonato Paulista, punição por sinalizadores. 2 jogos com portões fechados. Então o jogo da Ponte será na Neoquímica Arena. Só que não tem torcida, o Corinthians não poderá colocar a sua torcida. Além de uma multa pecuniária, né, que o Corinthians também terá que pagar, salvo engano, R$220 mil é o valor
que o Corinthians teve que pagar pela punição. A Ponte também foi punida por sinalizadores. A Ponte foi punida com 50 mil reais de multa. Os 50 mil reais foram distribuídos da seguinte forma: 10 mil por uso de sinalizadores, 5 mil pela confusão generalizada após o segundo gol. Londrina também foi multado, recebeu o mesmo valor, 5 mil reais, também foi multado. 3 mil pela entrada de crianças acima do limite permitido, 35 quando tem autorização e 22 no máximo quando não tem autorização. E 3 mil pelaquela faixa ofensiva ao ex-jogador Neto, que a torcida da Ponte abriu no final do jogo. Aliás, é um negócio que eu não consigo entender, né? Você trazer para dentro da sua festa, que é positiva, algo de negativo. A torcida da Ponte já fez isso lá em Bragança Paulista, quando a Ponte subiu em 2014, que ganhou do Bragantino lá pelo placar de 2-0, e no final do jogo também a torcida da Ponte abriu uma faixa ofensiva ao Guarani Futebol Clube. E desta feita, a faixa foi ofensiva ao Neto. Então o momento é de festividade, o momento é todo positivo. E aí abre uma faixa cutucando ou sendo ofensivo a um rival ou alguém que falou alguma coisa que a torcida não gostou. Ou seja, traz para dentro do seu aspecto positivo algo que é negativo. Então, na minha cabeça, eu não consigo entender. É algo que realmente não faz sentido, pelo menos para mim, né? Então, qual que é a faixa que eu tivesse que colocaria? Eu colocaria uma faixa valorizando os meus jogadores. Jogadores da Ponte foram heróis. Fizeram uma travessia absolutamente marcante sobre todos os aspectos. E aí eles, jogadores, é que mereciam uma faixa aberta lá no meio da torcida, chamando aqueles valentes guerreiros de heróis. Essa seria uma homenagem realmente espetacular. Agora, uma faixa ofensiva que dura o quanto? Quanto tempo essa faixa vai durar, essa gozação em cima e inclusive, né, o Neto capitalizou em cima disso. Ou seja, você dá arma para o adversário. Então me parece pouco inteligente esse tipo de atitude. E ainda mais numa situação como essa, que a torcida levou o clube a tirar do bolso, já está numa dificuldade financeira imensa. Ainda terá que pagar mais 3 mil reais por essa famigerada faixa colocada lá no meio da torcida. Quer dizer, realmente, para mim, não faz sentido. Alguém pode dizer, não, é isso mesmo, porque ele falou, porque ele merecia, porque o rival é não sei o quê, não sei das quantas. Você tem argumento para tudo. Tudo dá para argumentar. Pode ser uma grande besteira, pode ser uma imbecilidade gigante, mas qualquer um pode argumentar. Agora, pelo menos a mim, eu faria completamente diferente. Eu foco no positivo. Eu valorizo os guerreiros, os heróis, os valentes, aqueles que carregaram, aqueles que levaram o brasão, levaram o manto do time durante toda a travessia. Eles, sim, mereciam uma faixa. Mas cada um age da maneira que quiser e cada um que arque com as suas consequências, né? 17h32, ouvinte no ar. Alô, Batista, boa tarde. Aqui é o Davis Caminhoneiro. Uma boa tarde aí pra todos aí. Ô, Batista, deixa eu fazer uma crítica
Espero que seja construtivo. E se puder me explicar, tá bom. Mas vamos lá. Sou caminhoneiro, rodo o Brasil todo e acompanho a programação da Band. Na verdade, não acompanho nem a programação da Band. Eu acompanho o programa agora das 5 da tarde e o da hora do almoço eu abandonei. CH é muito negativista. Tudo tá ruim, nada presta. Então, é o jeito que eu vejo. Às vezes não é desse jeito que ele quer expressar, mas tá beleza. Mas vamos lá, a minha crítica é o seguinte. Eu acompanho a Band. Tenho até vontade de participar das promoções. Mas quando você coloca essa situação que só a pessoa consegue tirar os prêmios, aí se prejudica quem participa, quem acompanha. Porque tinha um outro rapaz aí, eu esqueci até o nome dele, mas ele também é caminhoneiro e acompanha a rádio. Pô, a gente que trabalha fora de Campinas, acompanha o seu programa, não consegue participar, porque só a gente que tem que tirar, um familiar não pode. Aí fica ruim. Beleza? Desculpa aí a crítica, mas espero que você me entenda. Entendo perfeitamente, crítica válida. Encaminhe, por favor, para o coordenador. O coordenador precisa tomar conhecimento dessa crítica. Então encaminhe para ele. Quem sabe ele se sensibiliza e muda essa questão, tá bom? Encaminhe para ele aí, meu caro Lucas Pessoa. Aliás, sobre esse assunto também um outro ouvinte, final 5197. Se a tecnologia leva a programação para o mundo, vocês poderiam criar meios de premiar quem acompanha e está fora da cidade por vários motivos. Mais uma crítica que tem que ser encaminhada para o coordenador. Carlos Henrique, bate pesado! Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Guarani fez um bom negócio em negociar Kelvin com um grupo de investidores ligados ao Maringá, manter um percentual do volante e ainda receber o atacante Maranhão da equipe paranaense? Bom, a vinda do Maranhão para o Guarani é muito boa. Eu gosto do Maranhão, acho que ele vai ajudar muito. Agora, sobre o negócio que foi feito com o Kelvin, eu não consigo emitir nenhum tipo de opinião, porque eu fiz essa pergunta pro Farney ontem e ele disse o seguinte: tem alguns detalhes que são sigilosos ao contrato. Portanto, o Maranhão sim, é uma boa. Agora, se é compensador e interessante essa negociação do Kelvin, eu não consigo responder. Você aprova o plano emergencial adotado pela Ponte, que prevê corte de 30% nos gastos, além de outras medidas para tentar reorganizar as finanças do clube? É um comentário que eu fiz hoje na hora do almoço. Todas as vezes, e eu acho que tem que ser assim mesmo, você só pode gastar pelo menos 30%, 20% a menos do que você arrecada, não é? Porque senão a conta não fecha. Agora, todas as vezes que você enxuga a máquina, você corre o risco de perder a qualidade do serviço. O que eu estou querendo dizer? Num momento de muita dificuldade esportiva, que é a Série B do Campeonato Brasileiro principalmente, a Ponte está nessa esteira de ter que cortar custo de tudo que é lugar. Eu vou repetir, eu acho que é pertinente, desde que a interferência, a substituição, a diminuição dessa folha de pagamento ou da folha de gastos não interfira no aspecto técnico, principalmente dentro do campo, Batista.
17h37, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. 17h39. Informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, antes da gente chamar o Felipe Rosselli para falar a respeito de eleições do Guarani, porque hoje a gente vai exibir na íntegra a entrevista com o Felipe Rosselli, ele que é candidato da oposição, chapa Meu Bugre Forte, eleições no Guarani no próximo domingo. E amanhã a gente vai exibir uma entrevista aqui que o Rômulo Amaro, que é o candidato da situação, chapa Avante Meu Bugre, vai nos conceder também na tela da Band. Antes eu vou falar um pouquinho a respeito de bastidores e também de como o Guarani está se programando para a disputa da temporada 2026. Ontem eu já falava a respeito do Maranhão. O Maranhão será jogador do Guarani, ele já chegou em Campinas. Pelo que eu sei, ele chegou ontem. Nenhum treino do Guarani foi aberto até agora, até porque tem algumas caras lá que o Guarani não apresentou, como por exemplo o Maranhão. Então o Maranhão já está em Campinas desde ontem e hoje o Guarani foi para a cidade de Bragança Paulista. O Guarani está em Bragança Paulista, já treinando com todos os jogadores à disposição, praticamente todos, né? O técnico Matheus Costa, daqui a pouco quem nos acompanha no YouTube vai poder ver um pouquinho de imagens do Centro Esportivo HWT Esportes, lá em Bragança Paulista, onde o Guarani está realizando esses treinos. Então, quem está por lá, como eu disse, o Maranhão, 29 anos, ele já está por lá, chegou ontem em Campinas e viajou com os jogadores do Guarani. Qual que é a negociação? A negociação envolvendo o Kelvin, aliás, o Kelvin se despediu, eu vou passar para o Lucas, que o Kelvin se despediu hoje nas redes sociais do Guarani. Um grupo de empresários comanda alguns clubes do futebol brasileiro, dentre eles o Maringá. Então esse grupo de empresários está comprando o Kelvin. Um dinheiro para o Guarani, pouco mais de R$1 milhão, pelo que eu sei, é o valor que esse grupo está pagando para o Guarani. Esse grupo vai ter parte dos direitos econômicos. O Guarani tem hoje 60% dos direitos econômicos do Kelvin e o Guarani deve ficar ainda com 15% ou 20%. E além disso vem o Maranhão. Eu acho que o Maranhão vem com mais de um ano de contrato. E o Maranhão
pertencia à equipe do Maringá e agora vai pertencer ao Guarani, os direitos econômicos dele. Então é essa a negociação. O Farney até não pôde comentar ontem na entrevista. Quem quiser acompanhar a entrevista na íntegra, é só acessar o YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, tem lá a entrevista com Farney Coelho na íntegra. É porque não está assinado ainda. Está acontecendo a troca de documentos. Quem está nos acompanhando no YouTube, o Lucas vai mostrar para a gente uma foto do Kelvin, da despedida do Kelvin, e também o que ele disse nas redes sociais. Ele colocou lá, obrigado Guarani. Tá com uma criança no colo, Kelvin que tem 23 anos de idade, né? E ele colocou alguns dizeres que eu vou ler aqui. O Kelvin colocou o seguinte: hoje me despeço do Guarani com o coração cheio de gratidão. Levo comigo cada aprendizado, cada desafio e cada momento vivido vestindo essa camisa. Obrigado a todos do clube, aos companheiros e à torcida pelo apoio. Sigo em frente com muito respeito e uma satisfação enorme. Foi um prazer, Bugrão. Foi o que colocou o Kelvin agradecendo nas redes sociais. Não sei se ele vai jogar, em qual clube ele vai jogar, mas esses investidores vão querer colocar o Kelvin em evidência, né? Então o Kelvin indo embora, o Maranhão já chegou, ainda não foi oficializado. O Fernando Miguel, eu descobri hoje que ele se apresenta no dia 26 de janeiro. Os jogadores do Guarani vão ter 2 dias de folga no Natal, depois voltam no dia 26, à tarde. E os jogadores do Guarani também vão ter 2 dias de folga no Ano Novo e voltam no dia 2 à tarde. Então, dia 26, o Fernando Miguel estará na cidade de Campinas. Quem que falta o Guarani apresentar, então? O Maranhão, que é o centroavante que vem, o nome que vem, o Kevin, melhor dizendo, da base, vai disputar a posição com ele inicialmente. E se o Maranhão não tiver marcando gols e o Kevin também não, aí o Guarani vai trazer mais uma opção como centroavante. Então, o Maranhão é a primeira opção. Quem que falta? Além do Maranhão ser anunciado, o Rian, lateral direito, que vem do Vila Nova, jogador de 21 anos de idade, é um atleta que vem para fazer sombra ao Cicinho. E vem um meia atacante, como disse o Farney Coelho ontem. O que eu descobri desse meia atacante? Além, é claro, o Farney, a única coisa que ele pôde citar é que é um jogador com características diferentes, tanto do Diego Torres quanto do Isaac. É um jogador que arrasta mais a bola, segundo o Farney. Mas eu descobri outras situações, que ele pertence a um time da Série A. Então ele vem de um time da Série A. Só que ele jogou esse ano de 2025 séries C e B. Eu estou procurando aqui várias opções, ainda não descobri. E esse jogador tá para assinar contrato. Então esse ano, se os ouvintes quiserem opinar, quiserem me ajudar, esse jogador jogou série C e B esse ano, mas ele pertence a um clube da Série A. É um meia atacante. É o jogador que falta o Guarani trazer. Eu não sei ainda quem é, mas vou tentar descobrir até amanhã quem é esse jogador. Bom, agora a gente vai ouvir a entrevista na íntegra, ou quer comentar um pouquinho você e o CH, Batista, a respeito dessas informações que eu passei, para depois eu passar a entrevista do Felipe Rosselli que ele nos concedeu na tela da Band. Sim, vou passar para o CH comentar, mas antes, já pensou em ficar conectado dentro e fora de casa por um custo-benefício incrível? A Desktop Internet, que está sempre ao seu lado, tem agora plano de celular. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Mais do que internet móvel, o plano de celular da Desktop tem ligações, WhatsApp e Waze para usar à vontade. E olha só, interessante, hein? No app da Desktop você acompanha o consumo da sua franquia em tempo real. Então, se você não utilizou toda a franquia, a recarga se acumula para o próximo mês. É você no controle.
para sua conexão ir mais longe. Agora o mais legal, ganhe bônus fazendo portabilidade do seu número. Tá esperando o quê? Assine já. Ligue 0800 100 0102. Repetindo, 0800 100 0102 para assinar ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Aí, CH, o noticiário do Guarani para você comentar 17h48. Sem maiores novidades, né? Eu fiquei muito feliz que deu certo essa coisa do Maranhão. O Guarani precisa de um jogador na posição. Eu acho que ele pode ajudar muito, não é? Até arrisco dizer que ele é mais jogador que o Brunão foi. Vamos ver na prática como é que a coisa vai acontecer, né? Na teoria, o Guarani faz uma bela contratação e no ataque as coisas elas estão começando a ser definidas, né? Mirandinha, Dentinho, Parede, Mirandinha, jogadores interessantes. Vamos ver como é que o Matheus Costa vai armar esse time, né? Ele gosta muito de 3 atacantes, deve ser assim a plataforma dele, não é? E também tem a história do meio-campo, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas a confirmação do Fernando Miguel, a contratação do Mirandinha, para mim estão entre as melhores. E tem um outro detalhe importante. O Guarani hoje tem zagueiros confiáveis. Eu não estou falando de 1 nem de 2. Estou falando de 4 jogadores que vão, se no bom sentido, mas vão brigar por posição. Problema do Matheus Costa. Nas laterais, eu acho que vamos ver como é que o Cicinho vai se apresentar. O Emerson Barbosa é um jogador muito regular, não é nenhuma enormidade, mas é um jogador muito regular, que entendo deva ser, a princípio, o titular. A definição, o que falta, não é, no meio-campo é definir como é que o time vai jogar para a gente efetivamente colocar nossa opinião sobre as escolhas do Matheus Costa. Repito o que eu tenho dito desde a segunda contratação. O critério que o Guarani está adotando agrada bastante. É um time forte no papel e vamos ver se dentro do campo as coisas acontecem. As escolhas têm sido feitas com critério. A gente gostou também da última janela, daqueles 17 jogadores que foram contratados, e algumas coisas deram certo, outras não deram certo. O futebol é assim, não é? Às vezes você faz, na teoria, tudo certinho e não funciona. E às vezes você improvisa pra caramba e as coisas se encaixam. Depende de uma série de fatores. Mas não há dúvida que o Guarani está iniciando bem o trabalho para 2026, Batista. 17h50 hoje até às 19h30. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Pode ser que tenha aí alguma dúvida e você fala diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes!
Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Às 17h52, participando do programa. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço ao amigo do nosso Esporte em Debate, está com a gente aqui pelas ondas do rádio. Boa tarde ainda, daqui a pouquinho boa noite, com sol para cada um. Tô olhando lá para fora, meu Deus do céu, tá pegando fogo. E eu cheguei agora e realmente tá bastante quente, mas tá chegando a época, né, do calorão mesmo. Daqui a alguns dias o verão brasileiro se inicia. Fala, galera de hoje aqui no nosso Esporte em Debate. Vamos lá, Guarani faz um bom negócio em negociar Kelvin com o grupo de investidores ligados ao Maringá, manter um percentual do volante e ainda receber o atacante Maranhão da equipe paranaense. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Se fosse na orelha, pau a pau, sem ficar com percentual nenhum e sem ter nenhuma compensação financeira e também sem dar nenhuma compensação financeira, já seria um ótimo negócio. Ocorre que o Maranhão, ele não está vindo em definitivo para o Guarani. E o Kelvin está indo, mas o Guarani ainda fica com 40%. Então, tecnicamente, gosto do Kelvin, mas é um jogador de contenção, né? No futebol é assim. Quem é que tem mais valor? Quem evita gol ou quem faz gol? Quem é que tem mais valor? Zagueiro ou atacante? Volante ou atacante? Claro que é o atacante. Então, gosto do Kelvin, mas o Guarani já repôs a altura. Está aí bem servido de volantes de novo. E tinha uma carência absurdamente grande depois da saída do Brunão. Não tem nenhum centroavante. E agora traz um centroavante para a realidade do Guarani, especialmente para o padrão nacional que o Guarani vai ter, mais importante que a Série C, mais importante, muito mais importante até do que o Paulista e do que a Copa do Brasil. Eu tenho que dizer que foi um excelente negócio. Espero que o Maranhão jogue no Guarani aquilo que nós já vimos ele apresentar com a camisa do Maringá, entre outras equipes. É muito bom jogador. Dá trabalho, se movimenta, pisa na área, sai um pouco para o lado, mas centralizado vai bem também. Para mim é mais jogador do que o Brunão. Já disse isso ontem. E foi uma excelente costura. Ah, mas abriu mão do Kelvin. Não tem problema, já está reposto. E o Brunão não tinha ainda uma peça para substituí-lo. O Brunão também foi embora. Excelente negócio, muito boa contratação, uma das mais importantes até agora, daquelas que já foram anunciadas pelo Guarani. Seja bem-vindo, Maranhão, e vai ajudar muito o Guarani na sua empreitada muito difícil e desafiadora no ano de 2026. E agora vamos para o Fala Galera da Nega Véia. Você aprova o plano emergencial adotado pelo presidente da Ponte, que prevê corte de 30% nos gastos, além de outras medidas para tentar reorganizar as finanças do clube? Aprovo. Mas quero dizer aqui o que é que eu penso do efeito disso, de reduzir em 30% e mais algumas medidas paliativas. O efeito disso seria maravilhoso se a Ponte estivesse agora no equilíbrio financeiro, receita barra despesa, sem dívidas e correndo o risco de começar a fechar no vermelho. Aí seria uma medida ainda melhor do que é hoje. Ela é boa. O problema é que hoje o passivo é tão grande e as coisas são tão emergenciais que essa medida
ela é politicamente correta e ela é administrativamente falando, econômica e financeiramente falando, ela é bem-vinda. Ela tem coerência, tem um quê de responsabilidade, mas de efeito prático, nada. Nesse momento, futuramente, devagarzinho, vai ter repercussão positiva. Então, uma hora você tem que fechar a torneira. O novo presidente está fechando a torneira no que é possível. Agora, nesse momento, o efeito prático, o reflexo prático disso é zero. Nesse momento. O que a Ponte precisaria nesse momento? De um aporte financeiro para apagar as labaredas mais altas. E quais são as labaredas mais altas? Os jogadores que estão aí ainda com todas as pendências que todos conhecem, do elenco anterior, do elenco remanescente, e a questão do transferban. Então, essa medida, de imediato, ela seria eficaz. Agora, ela tem pouco efeito prático pelo buraco que a Ponte tem, pelo passivo de mais de 300 milhões, pelas dívidas emergenciais que a Ponte não tem como saldar. Então, quando você passa a economizar, você passa a gastar menos. Isso é muito positivo. Eu sou a favor. O único problema é temporal. É isso. É o momento. Nesse momento, é tentar apagar um incêndio de grandes proporções com a saliva de um dos bombeiros que está trabalhando lá. Acabou a água. A Ponte precisa de 100 carros-pipa para apagar esse incêndio. E não apenas de uma hélice cusparada de um dos heróis do fogo que estão lá tentando apagar o incêndio. Mas ela é bem-vinda à medida. Só que ela é absolutamente inerte. Ela não tem reflexo nenhum. Ela não consegue, nesse momento, atenuar o que já está instalado. Então, ela seria boa como um remédio preventivo e não como um remédio profilático, que é administrado depois que a doença grave já se instalou. Então, nesse momento, como remédio, como vacina é bom, não vai pegar mais a doença. Está tentando aumentar a sua resistência contra aumento da dívida, tentando. Mas o problema é que nesse momento não é vacina, nem soro. A Ponte agora precisa de um potente medicamento para não entrar em metástase financeira. Mas, de qualquer forma, a medida é bem-vinda. 18 horas, um rápido intervalo. E já Felipe Roselli, na entrevista que nos concedeu hoje nos Donos da Bola. Voltamos já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles.
Chegando então com Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa do Brasil, porque ontem foi realizado o primeiro jogo da semifinal entre Cruzeiro e Corinthians, e na ocasião o Timão levou a melhor, venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. O jogo da volta ocorre neste domingo às 18 horas na Neoquímica Arena. Com o resultado, o Corinthians se joga por um empate para chegar à decisão da competição. Hoje ocorre o jogo entre Vasco e Fluminense. Primeiro jogo da semifinal, 8 da noite. Hoje, comando do Vasco será no Maracanã. Lembrando que as finais da Copa do Brasil na quarta-feira, dia 17, e a grande final no dia 21. Para fechar, Liga dos Campeões da Europa, trazendo alguns resultados de algumas partidas importantes que foram realizadas ontem. Esta é aqui a primeira fase da competição. Tivemos a vitória do Manchester City fora de casa sobre o Real Madrid pelo placar de 2-2. Atlético de Bilbao e PSG empataram pelo placar de 0-0. O líder Arsenal fora de casa venceu o Bruges pelo placar de 3-0. Tivemos ainda o Benfica derrotando o Napoli pelo placar de 2-0. Alguns jogos, portanto, desta primeira fase da Liga dos Campeões da Europa, em destaque aqui na Rádio Bandeirante. Amiga, vai onde com essa raquetinha? Eu tô esperta com a dengue. Minha filha, raquetinha é coisa do passado. Eu duvido que apareça algum mosquito aqui depois que a gente esvaziou garrafas usadas, Colocou areia nos vasos. e cobriu e protegeu a caixa d'água com tela. Raquetinha. Ó, coisa do passado é sua avó. Sanas e você, todos juntos contra a dengue. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h06 até as 19h30. Esporte em debate aqui na Rádio Bandeirantes. 300 Barbershop Campinas. A personalização da sua barba, do seu cabelo, para a sua melhor versão. O seu estilo em destaque, qualidade e cuidados diferenciados. Conheça a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo, agora também no Shopping Iguatemi. Um espaço diferenciado para os homens que gostam de se cuidar e o melhor tratamento para a sua barba e o seu cabelo. Serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados
e aquele atendimento que te faz voltar. E você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então, corre lá, confira e renove o seu visual. Siga no Instagram na @300iguatemi ou então acesse o site 300campinas.com.br para saber mais. 300 Barbershop Campinas, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos seguir falando dos reforços da Ponte Preta. Ontem eu trouxe aqui as falas do Wallace Fortuna, zagueiro de 31 anos, e também do Herbert, atacante que estava no América de Natal. Eles foram os dois primeiros anunciados pela Ponte Preta nessa janela de transferências, e ontem a Ponte Preta anunciou também de forma oficial mais dois jogadores. O Thiago Coelho, goleiro que estava no Caxias, foi titular durante toda a Série C com o time do Caxias, e também o Cristiano. Cristiano um pouquinho mais conhecido, tem 38 anos, pertencia à Portuguesa, mas defendeu Londrina na última parte do Campeonato Brasileiro da Série C. Os dois já estavam integrados ao elenco pontepretano desde segunda-feira, mas só foram anunciados ontem. E o Cristiano, inclusive hoje, saiu a rescisão dele no BID, a rescisão de contrato dele com a equipe da Portuguesa. Ele tinha contrato com a Lusa até abril de 2026. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí o print da publicação da rescisão de contrato do Cristiano com a Portuguesa. É claro, a Ponte Preta, assim que regularizar o transferban, vai publicar no BID também o contrato do Cristiano. Mas como eu disse, ele está desde segunda-feira aqui em Campinas, treinando com o elenco, e hoje ele e também o Thiago Coelho concederam entrevista coletiva. Primeiro nós vamos ouvir o Cristiano, e ele fala, no Campeonato Paulista ele defendeu a Portuguesa, jogou contra a Ponte Preta, ele até lembra de um gol que o Diogo Silva impediu que ele fizesse o gol, né? Na verdade, aqui no Majestoso. Depois jogou também pelo Londrina, foi o vice-campeão da Série C. E ele fala sobre esses confrontos que ele teve com a Ponte Preta durante a temporada, e fala também sobre essa chegada à Macaca para a disputa da temporada de 2026. Bom dia a todos. Eu até brinquei com o Diogo que ele não deixou fazer o gol ali no Majestoso. Eu acho que era pro meu gol sair ali a favor, né? Porque eu tive essa chance no Paulista, realmente. Tive a possibilidade contra o Londrina, que o Diogo foi muito bem naquele chute no primeiro tempo. Senão, se eu tivesse feito aquele gol ali, eu acho que teria complicado as coisas para a Ponte. Mas isso faz parte do futebol. Ontem, né, rival, hoje eu tô junto com o Diogo, com todo mundo aqui. E dizer que estou muito feliz de estar aqui. Espero fazer uma temporada abençoada e que a gente possa dar muitas alegrias à torcida ponte-pretana. O Cristiano, que tem como característica ser um meia armador, a posição dele é de meia armador. Ele fala também sobre essa chegada à Ponte Preta novamente e a disputa de posição com Elvis, e cita também o Serginho, que ainda tem futuro indefinido, mas ele cita os dois jogadores. Já conversei com o Serginho, já conhecia do Japão, né? O Elvis também ali, quando nós jogamos contra, sempre trocava uma ideia. Me receberam super bem, não só eles, como todos. E é normal essa disputa por posição, dá para jogar juntos também. Isso aí é com o Marcelo que vai definir, mas eu estou muito feliz de estar aqui. A galera do ambiente bem maneiro aqui, bem legal. Me receberam super bem. O pessoal rapaziada resenha demais. E é isso que eu busco na minha carreira, de me divertir ainda, de ter alegria de jogar futebol. Isso eu estou tendo. Um dia antes de me apresentar aqui, eu brinquei, minha esposa estava comigo no hotel. Deu um pouquinho de ansiedade, senti na barriga, demorei para dormir. Quando você está sentindo isso é porque você está no lugar certo, e eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Eu escolhi vir para a Ponte e estou muito feliz de estar aqui. O Thiago Coelho também foi apresentado de forma oficial. Repetindo mais uma vez, ele disputou a Série C com a camisa do Caxias, e ele fala sobre o que motivou ele vir para a Ponte Preta, sabendo que o Diogo Silva é o titular da posição, e ele cita os motivos que o trouxeram até Campinas. Bom,
jogamos contra aí nesse último campeonato, né? Graças a Deus teve um ótimo campeonato lá no Caxias. Brigamos aí ponto a ponto na primeira fase. E o pessoal já me conhecia, o Brigatti, tudo mais. Não sei quem foi que conseguiu o primeiro contato, mas fiquei muito feliz quando chegaram até mim, né? Na proposta. E fiquei muito feliz, realmente. Trabalhei muito, trabalho muito todos os dias, independente do clube que eu estou, para dar um salto na minha carreira. E isso aconteceu esse ano, acredito que vir para cá é um grande salto na minha carreira, estou muito feliz mesmo de vestir essa camisa pesada. Goleiro tem que ter bastante perseverança, e eu tenho uma história aqui em São Paulo, joguei Bezinha, joguei A3, joguei A2, e agora tenho a oportunidade de estar no Paulistão, né, que sempre foi um sonho. Sempre foi um sonho jogar num clube grande de São Paulo, e hoje eu estou realizando, então estou muito feliz mesmo, muito motivado. E é isso aí, vamos para cima, trabalhar bastante. E o Thiago Cita, que jogou Bezinha, Série A2, ele passou por 3 times aqui no estado de São Paulo. Jogou pelo São Bento no ano passado, em 2024, jogou pelo Velo Clube em 2018 e em 2017 defendeu por apenas 3 jogos o 15 de Jaú. E aí, como eu disse, ele jogou essas divisões de acesso aqui no estado de São Paulo e fala agora sobre a importância para ele de poder disputar uma Série A1 de Campeonato Paulista e fala sobre o nível da competição. Esse é um ponto importante que você citou, é muito competitivo, né? As competições aqui em São Paulo são muito competitivas. Eu joguei a A2 há uns anos atrás e a A2 sei lá, acho que a quarta, a quinta e competição estadual mais forte do Brasil, sem dúvida, talvez só perde mesmo com o Paulistão, o Carioca, tem alguns outros ali, mas são clubes de muita tradição, né? Passei pelo São Bento, que é um clube também que sempre está aí subindo e tudo mais, então foi uma experiência muito, muito legal. E, enfim, sempre tive o sonho de vir para cá e hoje estou realizando. E é isso, estou muito feliz de vir trabalhar com o Jogo, com o Lauro, com o Chau, tenho certeza que vou evoluir bastante. Está pronto aí para a gente ganhar uma oportunidade. E com o anúncio do Thiago e também do Cristiano, a Ponte Preta chega a 4 reforços anunciados de forma oficialmente. Como eu disse, esses 4 jogadores já estavam integrados ao elenco alvinegro desde segunda-feira. Na segunda-feira, dia 15, são esperados mais 2 jogadores que já estavam no elenco, o Kevin, lateral esquerdo, e também o Simon, zagueiro, e depois, nas próximas semanas, 3 reforços que estavam disputando a Série B são aguardados no Majestoso. O Alisson Maia, zagueiro que estava no Vila Nova, o Brian Borges, lateral direito que estava no Paysandu, e também o volante André Lima, que também estava defendendo o Papão. Um jogador que ainda tem o futuro incerto na Ponte Preta é o Serginho. Por exemplo, na segunda-feira, lá no estádio Moisés Lucarelli, ele se apresentou. Na terça-feira, a gente teve acesso ao treino no CT do Jardim Eulina. Ele não participou da atividade. Hoje nós estivemos lá também, ele participou. Então, muito incerto ainda o futuro do Serginho na Ponte Preta. Acredito que ele não fique. É baixa as chances do Serginho permanecer na Ponte Preta em 2026, mas vamos seguir acompanhando. Ele que tem contrato com a Macaca até dia 31 de dezembro. E um outro jogador também que estava na Ponte Preta neste ano de 2025, que teve o seu contrato encerrado no final do mês de outubro, Matheus Kaiser, ele que chegou para ser o 3º goleiro do elenco alvinegro na Série C, chegou para a disputa da Série C, como eu disse, era o 3º goleiro, revezava ali algumas vezes com o Pedrão no banco de reservas, mas quando o Diogo Silva não podia estar em ação, era o Pedrão quem assumia a meta alvinegra. O Matheus Kaiser é mais um jogador a entrar com um processo na justiça cobrando os salários atrasados da Ponte Preta. Ele cobra um valor de R$ 439.338 da Macaca. Matheus Kaiser não jogou nenhum jogo com a camisa da Ponte Preta, não tem 1 minuto sequer com a camisa alvinegra, mas está no direito dele, não recebeu, é mais um jogador que entra aí na justiça cobrando os salários da Ponte Preta. E até por essas
crise financeira que a Ponte Preta vem enfrentando com atraso de salários, enfim. O novo presidente da Macaca, o Dr. Luiz Torrano, ontem a Macaca emitiu uma nota oficial, o presidente determinou aí aos diretores dos departamentos jurídico, financeiro, médico e também do futebol uma elaboração de um plano para reduzir os custos operacionais em até 30%. Isso, como eu disse, é uma medida adotada pelo presidente da Ponte Preta, visando aliviar os cofres da Macaca. Batista. 18h17, começo com você, CH, noticiário da Ponte Preta, Macaca, que vai estrear no Paulista dia 11 de janeiro contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, diz aí, CH. As contratações, um pouco devagar, mas elas têm agradado. Os jogadores escolhidos têm qualidade. Aqueles remanescentes também, para mim, uma pouco destacado, mas uma boa notícia é a permanência do Diego Tavares. Eu acho que é um jogador que, além do Pacheco, enfim, esses que estão ficando, os 3 volantes, eu acho que aos poucos a Ponte vai se acertando, né? A manutenção do Diego, goleiro, do Elvis, o Gé me parece que vai continuar, né? Essa novela de sai, não sai, mas o grande problema da Ponte é também as contratações, mas a parte financeira me deixa muito preocupado, muito preocupado. O que eu esperava é que o Dr. Torrano, além do que ele está fazendo, que é cortar gastos, eu acho que está correto, ele precisa de um plano de emergência para colocar a casa em ordem. Né? Eu citei hoje na hora do almoço, e vou repetir aqui, não é? A esposa do Danilo Barcelos escreveu coisas na internet aí de arrepiar, falando até em abandono do clube por parte do clube para com o Danilo Barcelos. Então é muito complicada essa situação financeira, muito complicada. A Ponte tem que sanar esses problemas de maneira urgente. Transferban, pagamento, parcela, mas tem que dar um jeito para poder tocar o clube em frente. Não é? É impossível você administrar um clube com um tamanho número de problemas. Impossível. Nem o doutor Torrano e nem dirigente nenhum. Não tem jeito. Não tem jeito de... Todo dia tem uma notícia bombástica. Todo santo dia. Hoje veio o negócio da esposa do Danilo Barcelos. Amanhã, com certeza, vai surgir uma outra novidade negativa, não é? Aí o torcedor fica chateado com o Carlos Henrique, dizendo o seguinte, não, isso é muito negativo. Eu sou negativo. Qual é a coisa positiva que aconteceu na vida da Ponte de uns tempos para cá? Foi campeão da Série C, mas foi rebaixado ano passado para a Série C. Ganhou a Série C e voltou para B. E a mesma coisa eu digo no Campeonato Paulista. Foi muito bem, não classificou. Copa do Brasil foi um fiasco. E toda vez que eu coloco isso é porque eu tenho certeza que os times de Campinas podem fazer melhor e mais. Eu sei que existe a realidade financeira que é terrível, mas a criatividade e a competência administrativa, ela tem que acontecer urgente. Do jeito que tá, não dá para tocar futebol. Eu vou repetir. Tem aí uma meia dúzia de jogadores que foi contratado, né? Beleza. E se não resolver o problema do Transferban? Não vai escrever os jogadores. Simples assim. Não é? Então eu estou muito preocupado. E as contas ou os valores foram desbloqueados? Não. E por que não? Há um silêncio sepulcral em relação a isso. Nem ao passado e ninguém fala do futuro também. Como é que nós vamos ter, e eu tenho um dever aqui com o nosso ouvinte, eu trabalho para o nosso ouvinte, eu tenho que falar a verdade, sempre, sempre a verdade. Agora, a verdade da Ponte, ela é muito preocupante. Ela está se movimentando, não poderia ser diferente, não está parada, mas os próximos dias vão determinar como é que vai ser o ano de 2026 para a Ponte. Se não arrumar a casa financeiramente falando, a Ponte vai ter mais problemas do que já teve em 2024, Batista.
E você, Tigrão, a sua opinião também sobre a Ponte Preta. E poderá inscrever jogadores, né, a partir do dia 5 de janeiro. Campeonato, a bola rola a partir do dia 11 de janeiro pela Série A1 do campeonato. E aí, Tigrão, a sua opinião, são 18h22, diz aí, Tigrão. Bom, eu quero primeiro fazer uma pergunta aqui, para que alguém da Ponte me responda. Mas essa pergunta não é do comentarista. O comentarista aqui está tendo a pretensão de ser uma caixa de ressonância da torcida da Ponte. É muita pretensão de minha parte. Mas, mesmo assim, eu aterei, né? Mesmo assim, eu estou me atrevendo. Quem que justifica, quem que nos explica a contratação do Matheus Kaiser, lá do futebol de Brasília? Se a Ponte tinha o Diogo Silva voando, se a Ponte tinha o Pedro Rocha, em condições, inclusive, de ser titular, que o Diogo Silva foi muito bem, foi uma grande contratação da Ponte, e a Ponte tem mais de 2 a 3 goleiros de altíssima qualidade no Júnior, na base, no Sub-20, para escolher um deles para ser o terceiro goleiro. E aí vão buscar um cara. Como que se explica isso? Quem é que goela abaixo enfiou isso? Quem é que se beneficiou com isso? O clube se beneficiou? O treinador se beneficiou? Ele ganhou uma opção? O Lauro se beneficiou por ter mais um goleiro para ele treinar? Ou só aumentar o trabalho diário do Lauro? E agora mais 400 mil, mais que isso, de processo trabalhista para um cara que não ficou 1 minuto defendendo a meta da Ponte. E o rapaz não tem culpa de nada. Alguém o negociou com a Ponte. E alguém da Ponte referendou a vinda dele. Para quê? Eu queria ouvir alguém da direção de futebol da Ponte que participou, que sacramentou essa transação, que a tornou concreta. Dizer, olha, nós trouxemos porque o Pedrão ia ser negociado. Porque o Diogo Silva estava com uma proposta do Manchester City da Inglaterra, ou do Milan, ou até mesmo, quem sabe, do Real Madrid. Então a gente ia perder o Diogo Silva. Queria que alguém me justificasse, me explicasse, dissesse o porquê de uma contratação dessa, que vira mais 400 mil reais de dívida, porque a Ponte vai perder, não pagou, vai ter que pagar um dia. Ou vai ter bem penhorado. Vai penhorar mais o que na Ponte? Estamos voltando a 1996, onde até um velho sofá rasgado saiu nas costas de oficial de justiça. Até quando isso? Esse é o primeiro ponto. E segundo, agora fazendo um contraponto. Gente, nenhum empresário de futebol tem demência o suficiente para não conseguir mais ter lucidez e raciocinar. Aliás, é uma doença muito triste. Ninguém do meio do futebol é desinformado. Todos esses jogadores que a Ponte está contratando, eles são representados por um empresário, por um representante legal, cada um tem um nome, por um procurador, dá na mesma. É o cara que negocia a vida do jogador. O jogador pega e fala, eu vou jogar, me dá a chuteira e tá aqui a minha procuração. Fora aqui desse retângulo, pintado com látex branco, quem toca é você. E esse cara, ele fica responsável até pela roupa que o atleta usa. Às vezes escolhe até outras coisas mais íntimas. Mas esse cara, ele é muito bem informado. Ele não vai colocar o atleta dele, que é o ganha-pão dele, numa barca sem nenhum tipo de definição. Esse é o contraponto que eu estou fazendo à questão do transfer ban.
Ah, mas como é que vai inscrever? Você acha que os caras viriam sem ter uma certeza de que esse caso, na virada do ano, no máximo, estará resolvido por um adiantamento de cota? E a Ponte vai ter que pegar esse adiantamento de cota e primeiro pagar o transferban para registrar os jogadores e ter time para enfrentar o Corinthians no dia 11 ou perto do dia 11, lá em São Paulo, lá na Neoquímica Arena. Então, como que os caras estão trazendo, os jogadores estão aí treinando e vai chegar mais? Ele chega pro jogador dele e fala assim, esse é o empresário. Ó, você tá indo lá pra Ponte, que o campeonato é legal, tá? Ponte tem uma baita de uma agenda para 2026, o calendário é muito bom. Então, olha, a visibilidade do Campeonato Paulista. Já pensou o Brasil inteiro vendo você contra o Corinthians? Depois tem Série B, que é um campeonato muito divulgado. Então, tô te mandando para lá, tá? Que lá você vai aparecer. Só que eu tenho uma dúvida, eu não sei se você vai poder jogar. Porque eu não sei se eles vão conseguir te inscrever. Gente, não sejamos tão inocentes. E todo dia tem ouvinte perguntando isso aqui. Todo dia. Mas e aí, vai inscrever como? E o transferban? Pô, isso daí não me preocupa. Se não for agora em dezembro, vai ser nos primeiros dias de janeiro. Mas a Ponte tem já isso de alguma maneira viabilizado. Porque senão, mesmo que a Ponte mentisse, o que não é o caso, para os jogadores, os empresários estão sabendo de tudo. Então os jogadores serão inscritos, sim senhor. Depois, se começar a ter atraso de salário com eles, aí é uma outra história. Se eles também entrarem nessa ciranda de salários atrasados, aí é outra história. Aí eles podem procurar os direitos. Agora, a questão da inscrição, eles estão assinando contratos, esse contrato vai ser registrado. Isso é o BID, o Boletim de Informativo Diário. Jogador que teve o contrato registrado na CBF e, portanto, está legalmente liberado para atuar pelo clube. Ora, o que esses caras estão fazendo aqui, pertinho do Natal, cada um vindo de um lugar do Brasil, na maioria das vezes, nesse momento, deixando as famílias lá, e já treinando, sem saber, sem ter a certeza de que vão estar à disposição do treinador no banco ou dentro de campo. Então, sejamos coerentes nesse posicionamento. Eu estou colocando aquilo que está na cabeça do empresário, que pode ter um monte de defeito, mas burro ele não é. Ele não ia pegar o ganha-pão dele e falar, vai para lá, mas não vai jogar, né? Porque não vai inscrever, vai ficar uma briga jurídica. Tá Vou certo. ter que rescindir contrato na justiça. É isso aí. Então, esse é o contraponto que eu gostaria de fazer. A Ponte vai inscrever os jogadores, sim. E tomara que ainda consiga mais pelo menos 5 boas contratações e renovar ainda mais do que já renovou com os remanescentes da temporada de 2005, especialmente aqueles que tiveram um bom desempenho. 18h30, rápido intervalo, depois vamos ouvir o Felipe Roselli, ele que nos concedeu uma entrevista hoje aos donos da bola e você, que não teve oportunidade de acompanhar, vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros.
Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barber Shop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h34, hoje até as 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando for comprar temperos, dá uma olhada antes na marca. Olhe lá na gôndola. Veja se a marca é Aroma das Ervas. Se for, pode levar. Essa é a boa. Acesse para saber mais aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Olá, Breno Beretta, parte política do Guarani em ebulição. Eleições no próximo domingo.
Felipe Rosselli, candidato da oposição, ele que esteve aqui nos estúdios. Nós vamos repercutir a entrevista inteira e amanhã vamos receber o Rômulo Amaro, candidato da situação. Eleições marcadas para o próximo domingo. Vamos acompanhar. Domingo, dia 14, tem eleições no Guarani Futebol Clube. 2 chapas vão concorrer, foram inscritas, foram avalizadas pelo Conselho de Eleições e hoje nós vamos entrevistar um dos cabeças de chapas, né? Hoje teremos uma entrevista e amanhã a outra chapa que estará concorrendo. Hoje está aqui conosco o Felipe Rosselli, ele que é candidato à presidência do Guarani pela chapa Meu Bugre Forte. Felipe, um abraço para você, muito obrigado por aceitar aqui o convite para debater sobre os planos que você tem para o Guarani Futebol Clube. Eu que agradeço, Batista, pelo convite, é um grande prazer estar aqui na Bandeirantes, com esse time de férias, o CH, o Gleg, conheço há muito tempo, o Breno. Então vai ser um prazer debater Guarani, falar de Guarani, um tema que a gente ama tanto. Um grande abraço para a família bugrina que está nos assistindo. Domingo é dia de eleição, conto com todos os sócios lá. Antes das perguntas, uma pergunta minha: o que te motivou a entrar numa estrada como essa, que é uma estrada pedregosa, difícil? A gente sabe que clube de futebol aqui no Brasil não é fácil. Então, o que te levou, o que te motivou a entrar nessa batalha? Batista, eu há 46 anos frequento o Guarani. Meu pai trabalhou muito tempo no Guarani. O Glega, com certeza, deve lembrar do meu pai, o Maurinho. O Guarani foi a minha casa. Morei embaixo daquela arquibancada durante muito tempo, né? E eu tenho um sentimento de gratidão enorme pelo Guarani. É um sentimento de ali é minha casa, ali realmente foi o quintal da minha casa, onde eu aprendi muitas coisas. Foi ali que eu me despertei para o mundo empresarial, que eu comecei os meus negócios com 18 anos de idade e hoje, graças a Deus, eu tenho condição de levar um pouco de expertise, um pouco de governança e um pouco de gestão para dentro do Guarani, para transformar o Guarani nessa potência que ele sempre foi. Breno Beretta, a sua pergunta ao Felipe Rosselli. Bom, Felipe, primeiro prazer tê-lo conosco aqui na tela da Band. Eu acho que é muito importante esse processo democrático do Guarani de ter mais de um lado nas eleições, tanto eleição do Conselho Administrativo quanto do Conselho Deliberativo e Fiscal. Para quem não sabe, você já participou de 2 diretorias, né, do Guarani. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque você participou aquele tempinho curto, foi com o Álvaro Negrão, né? E você participou recentemente com o Ricardo Moisés também. Como que foi essa sua experiência? O que você pôde contribuir com o Guarani? E eu queria que você citasse também, até porque recentemente, quando houve pedido de impugnação da chapa da situação, eles estavam alegando que você teria faltado algumas reuniões consecutivas do Conselho. Eu acho que é uma oportunidade até para você esclarecer para a torcida bugrina, para o sócio do Guarani. Prazer tê-lo conosco. Prazer, Breno. Vamos lá. Eu participo da vida política do Guarani há muito tempo. Participei da gestão, um pedacinho da gestão do Álvaro na transição ali com o Orley. Eu costumo dizer que eu fiquei presidente durante uma semana e eu fui o único presidente com 100% de aproveitamento. Eu fiz um jogo e ganhei do Juventude. Então eu tenho essa marca. Aí a gente fez a transição pro Orley, foi bem tranquilo. Participei da gestão do Ricardo Moisés, a gente trabalhou firme na questão da reestruturação administrativa. Foi um período bacana para o Guarani, tanto que a gente entregou para essa gestão um Guarani muito, muito melhor. Eu trabalhava mais ligado na parte do comercial e do marketing. A gente fez várias ações, as 2 lives do Guarani junto com a Ambev ali ao vivo. Foi um projeto que esse projeto viralizou para os outros clubes. A gente acabou levando esse projeto também para outros grandes clubes como o Flamengo, como o Vasco, como o Botafogo. A gente participou e ajudou esses clubes a estarem produzindo esses eventos da pandemia. Então a gente fez bastante coisa para o Guarani naquela época. As quadras de beach tennis, a gente fez ali a intermediação com os investidores, o placar eletrônico com o Rodrigo da Prox. Então a gente tem bastante expertise ali, conhece bastante sócio, já fez bastante coisa pro Guarani, Com relação a essa questão de impugnação, Breno, é muito interessante, Porque a ata que eles anexam falando que eu faltei de reunião é do dia 3/4/23. A eleição foi em março.
Então eu já tinha cumprido o meu período de gestão, né? Então isso é mais uma manobra da situação para se perpetuar no poder, tanto é que a comissão eleitoral, de forma brilhante, numa decisão muito bem fundamentada, nos colocou homologado para disputar a eleição, e eu acho assim, quem tem medo não participa de eleição, né? O presidente do Guarani tem que participar de debate, tem que participar do processo democrático e tem que ir para o voto, né? Esse negócio de judicializar, de querer ganhar no tapetão, não funciona mais. O Guarani não aceita mais isso. O Guarani quer um processo democrático domingo, onde o sócio participa, onde o sócio vai lá votar e leva a sua contribuição para decidir os rumos do Guarani. Infelizmente, hoje dentro do Guarani, a gente sabe que tem sócios chamados de sócio fakes, que são os sócios que são pagos por interesses pessoais, por pessoas ligadas à diretoria, e essas pessoas vão lá só para votar, não sabem nem o que está acontecendo, não sabem nem onde que é o ginásio, e infelizmente a gente já sai com alguns pontos, alguns passos para trás. Mas a gente vai reverter isso porque a gente uniu todas as frentes do Guarani. Todos os ex-presidentes estão com a gente tem um grupo muito forte, um grupo muito unido, e o sócio do Guarani vai mostrar para a coletividade, para a torcida, que quem manda é bugrino. Diga não ao sócio fake domingo. CH, a sua pergunta ao Felipe Roselli é o nosso convidado hoje no debate sobre eleições do Guarani. Bom, em primeiro lugar, eu quero desejar muita sorte para você no final de semana, na eleição. Acho que é muito bom para o Guarani ter uma oposição. Eu penso assim como conceito dentro do futebol. Quero te parabenizar pela coragem de estar à frente de um projeto para tomar conta de um clube de futebol. E a pergunta é a seguinte: 95% dos clubes no Brasil estão com várias dificuldades financeiras, não é? O Guarani está montando um time com uma folha de pagamento perto, um pouco mais, um pouco menos de R$1,5 milhão de reais por mês. A pergunta é a seguinte, Felipe: caso você vença, você já tem um plano financeiro para o Guarani? É muito importante essa pergunta. Inclusive é pré-requisito para a inscrição de chapa apresentar um plano de gestão. Nós temos um plano de gestão com mais de 40 páginas, muito bem elaborado por profissionais da área administrativa, profissionais da área de contábil, profissionais ligados ao esporte, advogados. Nós montamos um plano muito bem estruturado, tanto na parte de gestão, de governança, quanto na parte esportiva, porque a gente precisa não só resolver o problema administrativo, mas a gente precisa entregar resultado esportivo. O nosso plano é muito bem estruturado, e quem quiser conhecer é só acessar o Instagram da Chapa Meu Bugre Forte, que está o plano detalhado lá. Já faz mais de 2 meses que a gente vem divulgando esse plano de gestão, e eu não vi até agora o plano de gestão da situação. Nós temos um caminho para trilhar, a gente tem um rumo, e a gente vai colocar o Guarani dentro do trilho. Gleger, a sua pergunta ao Felipe Roselli. Satisfação estar contigo aqui, Felipe. É um amigo de longa data, a gente conhece há muito tempo lá das épocas de Guarani. Bom, a minha pergunta é a seguinte, Felipe: no caso, claro, e também te desejar boa sorte no próximo domingo, vamos dizer que o Felipe vença as eleições e o Guarani já renovou o contrato. Quer dizer, já tinha contrato do treinador Matheus, renovou o contrato do Farney, renovou o contrato do Elano, né? A comissão técnica está toda lá fazendo, inclusive, contratações. No caso do Felipe vencer as eleições, será mantido o departamento de futebol? Vamos lá. 2024 nós tivemos o maior orçamento da história do Guarani e a gente, infelizmente, terminou a Série B na lanterna. Né? 2025 a gente fez um campeonato paulista mais ou menos, ali, o elenco jovem, mas que a gente conseguiu se manter na Série A. Teve a questão do primeiro semestre péssimo, onde a gente figurou entre os lanternas da Série C, né? Inclusive a gente acabou demitindo o nosso técnico, que foi para o rival, e a gente já sabe o final dessa história, né? E no segundo semestre, com a vinda do Farney, com o trabalho que foi feito, a gente começou a recuperar, né? A gente terminou o Campeonato Brasileiro da Série C de uma forma melhor, não foi do jeito que a gente queria, obviamente, mas a gente teve uma recuperação esportiva, e eu já falei em algumas outras entrevistas, a nossa comissão técnica, ela só não trabalha no Guarani se ela não quiser. Dentro do nosso projeto, a gente inclui o Farney e a comissão toda para dar sequência nesse trabalho e trazer um pouco mais de estrutura para eles. A ideia é a gente trazer mais estrutura de treinamento. Hoje o Guarani não tem um centro de treinamento, fica esperando a transação imobiliária, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente promete que vai trazer uma estrutura de treinamento melhor
melhor para eles, a gente vai trazer e agregar muita coisa para essa comissão trabalhar. Só não trabalha no Guarani se não quiser. Ali não só a comissão técnica e não só as pessoas ligadas ao futebol. Todos os funcionários do clube que ali prestam serviço são funcionários do Guarani, não são funcionários de gestões nem de pessoas. E eu já passei por isso quando meu pai trabalhava lá. Todos ali vão ter os seus trabalhos mantidos e quem estiver produzindo, quem estiver trazendo resultado positivo para o Guarani vai continuar. Mais uma rodada de perguntas para o Felipe Roselli, começando comigo. Só tem uma maneira de você equalizar a questão financeira. É reduzindo despesa e aumentando a receita. Muitas vezes, reduzindo a despesa, você compromete a eficácia, compromete a qualidade do serviço. Você é um empresário de imenso sucesso, inclusive acostumado a arrumar soluções, né, para problemas do mundo corporativo. Futebol, a gente sabe que a diferença é imensa com relação ao mundo corporativo. Qual é o seu plano? De que maneira você vai conseguir reduzir despesa? Você disse que todo mundo aí vai ser mantido. E de que maneira você pretende aumentar a receita e não ficar dependendo somente da verba que vem ou da Federação Paulista de Futebol ou da CBF? Ótima pergunta, Batista. Vamos falar de 2024 de novo, onde o balanço do Guarani apresentou de despesas estranhas na ordem de 16 milhões. Nós tivemos 8 milhões... O que você chama de despesas estranhas? Por exemplo, intermediação de jogadores para um time que caiu na lanterna da Série B. 3 milhões e 600, mais ou menos, de intermediação de jogador. Quem são esses jogadores? Quem que intermediou esses negócios? Uma despesa de mais de 1 milhão de viagem. A gente tem as viagens que são bancadas pela federação. Quem foi esses viajantes? Quem foi esses acompanhantes? Que a gente gastou no ano mais de 1 milhão. Né? Então, se você pegar essas despesas estranhas e colocar na ponta do lápis, eu facilmente ali eu encontrei uma economia na ordem de 8 milhões, o que deixaria o Guarani num patamar de no mínimo 0-0. E não teria déficit. Então, a primeira fonte de receita é reduzir custo. Né? É sentar lá e ver aonde a gente está gastando, aonde a gente está, quais são os contratos que a gente tem que não está sendo bem, um contrato que não está sendo oneroso ao clube, né? E esse primeiro pente fino é importante, não só no Guarani, mas em qualquer empresa onde a gente passa a administrá-lo, né? Como a gente vai levar para o mercado uma possível venda de uma SAF, uma possível intermediação do negócio desse porte, se a gente não tem a nossa casa ali organizada, até mesmo para valorizar esse ativo. Se eu tenho uma administração bem feita, com os custos controlados ali, com a parte financeira equalizada, com certeza a gente vai valorizar o nosso ativo para o mercado. E aí uma negociação vai ser muito mais valorosa para o Guarani em termos financeiros. Então aí a ideia em relação a trazer receitas, é primeiro fazer essa receita inversa, entendendo quais são os custos e batendo firme nisso, né? Para aí a gente implementar o que está no nosso plano de governo, que é atrair novas receitas com diversas frentes que a gente tem, desde aumentar o engajamento nas redes sociais, o Bugre Play, que é um projeto de transmissão do dia a dia do Guarani, onde a gente pode estar vendendo cotas de patrocínio, passando um pouco mais do nosso dia a dia, melhorar o sócio torcedor, que a partir de 28 foi uma vitória nossa da oposição, a partir de 28 o sócio campeão pode votar. Olha que legal. A gente pode aumentar isso de, 3, 4 mil sócios campeões que tem hoje para 10 mil. Tem uma motivação, não é só o estádio, o assento. Agora ele pode votar, pode participar da vida política, pode ir lá contribuir com o voto na democracia ali do Guarani, pode participar. Então, é só se filiar, cumprir os pré-requisitos ali de 2 anos, pagando a mensalidade, que vai poder votar, vai poder decidir os rumos do Guarani. Então, fonte de receita do Guarani é gigante, a gente vai trazer muita receita nova, mas a primeira fonte de receita é a gente diminuir a despesa, porque ali tem um monte de coisa estranha que a gente precisa realmente entender. Breno Beretta, mais uma pergunta. Ô Felipe, você que vive há muito tempo no Guarani, né, e a gente sabe disso, desde quando saiu o Beto Zini, que pra mim foi um grande presidente, só passaram péssimos presidentes no Guarani, péssimas administrações. Eu acho que você vai concordar comigo que até mesmo as gestões, quando você esteve fazendo parte, os presidentes foram muito mal. E agora, qual que é a esperança do torcedor do Guarani? Eu não digo nem do sócio, o sócio que vai decidir o futuro do Guarani, mas a esperança é de presidentes com uma cabeça mais à frente, que possam ter soluções criativas para o Guarani. Você, diferente do passado, agora eu fiz até um programa especial falando sobre as contas do Guarani, você vai pegar
algo que eles fizeram, e eu acho muito importante, a situação fez, readequar as contas e em 10, 12 anos, se tudo for cumprido, o Guarani vai estar numa situação sem dívidas. Eu queria que você falasse sobre essa situação e principalmente o que você pensa sobre SAF, até porque o Guarani tá para se tornar SAF. Você já teve alguma conversa, algo do tipo, com o Roberto Graziano? Por quê? Porque o Graziano hoje é dono do estádio Brinco de Ouro e possivelmente vai ser o único interessado na SAF do Guarani. O que você pensa sobre isso? Sobre SAF e sobre o Graziano? Sua pergunta foi uma pergunta extensa. Vamos iniciar lá atrás, sobre a questão financeira. As contas não estão equalizadas. Como eu acabei de dizer, a gente tem lá no balanço de 24, 16 milhões de despesas e um déficit de 8 milhões, sendo que a gente teve o maior orçamento da história do Guarani e a gente terminou o brasileiro na série, em último lugar, na lanterna da Série B. Então as contas não estão nada equalizadas e a gente vai equalizar, né? Eu vou abrir o portal de transparência novamente para a família Bugrino acompanhar esse trabalho, porque é importante a gente oferecer transparência, porque não adianta nada a gente fazer o trabalho interno e não dar publicidade para esse trabalho, né? A família Bugrino tem que participar e eu, inclusive, uma das minhas expectativas é que dentro do processo democrático seja eleito conselheiros fiscais de todas as chapas, que tenha a maior pluralidade de pessoas dentro do Conselho Deliberativo, porque a gente quer fiscalização. Eu não quero ser o rei do Guarani, eu quero ser uma peça importante dentro do tabuleiro para ajudar o Guarani a andar para frente. Sobre a SAF, eu costumo dizer, tem que ser feito com muita responsabilidade. A gente não pode vender para o torcedor que a SAF é a solução de todos os problemas. A gente está colocando um sócio dentro de casa e são contratos de 20, 30, 40 anos. Uma negociação mal feita pode comprometer o futuro do Guarani, de uma instituição centenária ao longo de 40 anos. Né? A gente tem que preservar a nossa identidade, as nossas cores, a nossa cidade, a nossa história, a nossa torcida, ter mecanismos de controle implementados ali para controlar o que acontece dentro dessa SAF, ter contrapartidas financeiras, contrapartidas esportivas. O Guarani vai vender a SAF, mas tem que ter resultado. Eu não posso simplesmente encontrar um grupo que vai cair de paraquedas lá com uma quantia X de dinheiro e a gente achar que a gente está resolvendo todos os problemas. Eu tenho uma empresa, eu coloco um sócio que tem dinheiro, mas não entende nada, isso é fadado ao fracasso. Né? Isso é fadado ao fracasso. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade. O torcedor precisa entender que a SAF é um mecanismo importante. Eu sou favorável, desde que seja com responsabilidade, desde que tenha contrapartidas financeiras, administrativas e esportivas. O Guarani precisa evoluir. A SAF tem que vir para evoluir o Guarani. Né? E a gente promete entregar um Guarani para uma negociação muito melhor do que está hoje. Até para a gente conseguir um bom negócio na SAF e conseguir fazer uma venda muito melhor do que vender o Guarani na situação que está com um balanço negativo e na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente precisa evoluir isso para ter um resultado financeiro melhor do que a gente simplesmente sair com um balcão de negócio aberto fazendo qualquer tipo de negócio. Né? Com relação ao Roberto Graziano, até agora a gente não viu a proposta oficial do Roberto. Eu seria leviano de comentar alguma coisa sobre isso, porque a gente escuta dentro do clube que o Roberto tem interesse, mas de fato a situação nunca apresentou para o associado uma proposta clara. Né? Foi até cogitado fazer uma assembleia, com 4 assembleias seguidas, antes da eleição, num negócio a toque de caixa, que a gente não entendeu e que no final não aconteceu, graças a Deus, mas eu não posso comentar de uma coisa que eu não vi. Não existe uma proposta apresentada ao sócio. Pode até ter algum tipo de conversa, alguma proposta dos bastidores, mas a gente não teve acesso e quem manda no clube é o associado. Então o associado, a partir do momento que receber a proposta, aí sim ele vai poder fazer as suas considerações e dar as suas opiniões e ir lá e votar numa assembleia pelo sim ou pelo não. CH? Bom, pelas suas explanações, me parece, eu estou dizendo me parece porque eu não conheço o trabalho de vocês, vou procurar saber, não é? A contento ou pelo menos com detalhes. Mas pelo que você está colocando, não é? Eu preciso perguntar algo para você que eu acho que está diretamente ligado ao futuro do Guarani. Você acredita que ainda um clube no Brasil, na situação que você conhece que o Guarani está, ainda sobrevive, né, continuando sendo um clube associativo, ou a única saída, desde que seja boa, você já deixou claro, é a SAF, Felipe?
CH, vamos lá. Tudo passa por pessoas. Existem empresas bem-sucedidas e existem empresas mal-sucedidas. Eu acabei de dizer que a gestão do Guarani de 2024 teve o maior orçamento da história. Não era falta de dinheiro. A gente terminou o campeonato em último lugar, com um déficit de 8 milhões. Teve equipes com um investimento menor que o nosso, que teve um resultado esportivo muito maior. Então, assim, a gente tem modelos de associação que são modelos de sucesso, a gente tem modelos de SAF que são modelos de sucesso, nós temos modelos de SAF que não tem sucesso. Então, tudo passa pelas pessoas. Né? Quem são as pessoas que estão no comando? Quais são as experiências que elas carregam para dentro do clube? Né? Eu não sou nenhum aventureiro, eu sou empresário há mais de 20 anos. Né? Eu aprendi na prática e sofri as dores dentro de mim. Né, de como funciona uma gestão onde você começa ali do nada sem recurso financeiro e leva até hoje um grupo com 8 empresas igual eu tenho. Né? Então, assim, o Guarani precisa de pessoas boas, precisa de profissionais bons para poder equalizar todas, arrumar essa casa para aí sim, seja no modelo associativo ou no modelo SAF, construir algo positivo e algo que vai transformar o Guarani de fato. Porque só vir com um projeto, com uma história e com uma situação que não vai mudar a realidade do Guarani, a gente vai estar só enganando o torcedor e empurrando o problema mais para frente da mesma forma que já vem sendo empurrado há muito tempo. Gregor. Felipe, você vivenciou efetivamente a questão da categoria de base do Guarani. A gente sabe que sempre foi um celeiro de craques. E ficou há muito tempo esquecido isso. E a gente percebe nesses últimos 2 anos, se eu não me engano, uma base forte no Guarani, chegando a disputar finais, chegando a encarar os times da capital, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o plano, né, do seu governo para a base, para a categoria de base. Que todos nós sabemos que ela pode amanhã ou depois virar a solução dos problemas financeiros do clube. Como sempre foi no Guarani. Então eu queria que você falasse um pouco do seu plano para a categoria de base. Conversando com o Greg, que eu lembro do nosso tempo, né, Greg? A gente olhava no campo e falava, pelo amor, é só jogador de seleção, né? Exatamente. Cara, era bonito de ver. Ali a gente formava um jogador atrás do outro, era uma linha de produção. Mas os tempos são outros. A gente vê um trabalho na base evoluindo. Imagina esse trabalho com estrutura, né? Há várias gestões se fala do CT de treinamento que o Roberto Graziano tem que nos dar. Mas ninguém foi lá e melhorou o CT de treinamento. Na gestão do Ricardo, a gente criou o CT de Barão, né, para a base do Guarani. E esse CT pode ser melhorado. Né? Se você destinar recursos de jogadores vendidos da base para a base, a gente vai construir uma base muito mais estruturada. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Richard Rios, que não é da nossa base, mas trouxe um resultado financeiro para o Guarani. Se você investe 10% desse resultado financeiro na base, você pega lá 2 milhões e meio, 3 milhões de reais e coloca no CT de Barão, você coloca mais um campo, você aumenta o alojamento, você tira esses meninos ali do complexo do Guarani hoje ali no centro, que não é mais igual era na nossa época, né? Leva para um lugar muito mais estruturado, onde você vai ter uma facilidade de segurar esses meninos, porque os pais, Gleger, eles querem que os meninos estejam num lugar bem estruturado, né? Que um bom alojamento, que esses meninos tenham educação. A gente precisa fazer esse trabalho social também, porque é difícil competir com o time da capital. O time da capital vem assedia o menino de 14, de 15, de 16 anos, e se a gente não tem nem estrutura para oferecer, esse menino acaba indo embora, igual aconteceu com esse menino que foi pro Palmeiras por, acho que 500 mil reais. A gente produziu um jogador dentro de casa que não nos deu resultado esportivo. Ele pode até nos dar resultado financeiro, mas não deu resultado esportivo. E o resultado esportivo também traz receita. Quanto custa para o Guarani não ter um camisa 10? Que a molecada vai lá e compra a camisa desse camisa 10 e vai na escola com a camisa desse camisa 10, num amoroso da vida, né? Que o menino quer ser goleiro com a camisa do Gleger, lá na escola, eu sou goleiro, eu sou o Gleger, né? Hoje a gente carece disso. E para aumentar a nossa torcida, aumentar o público dentro de campo e trazer novas receitas, a gente precisa voltar a formar jogadores, não apenas com interesse comercial que tem que ter, mas também com objetivos esportivos. Eu prometo, dentro da minha gestão, que a gente vai melhorar a estrutura para a gente conseguir segurar esses meninos, para a gente conseguir colocar esses meninos no profissional. Dentro do plano de governo, a gente fala em 5 jogadores da base, pelo menos dentro do elenco profissional ali, convivendo com o elenco profissional, participando ali do trabalho com o profissional, para a gente conseguir de fato trazer o resultado esportivo que a gente precisa. Afinal de contas, o Guarani Futebol Clube precisa estar bem dentro de campo para trazer o torcedor, deixar o torcedor em casa aí, ir lá no estádio sentado na arquibancada feliz. Felipe Roselli foi o nosso convidado de hoje para falar sobre as eleições chapa de oposição. Amanhã, o Rômulo Amaro estará neste mesmo programa e com o mesmo tempo para colocar no ar os planos
que ele pretende para o Guarani. Felipe, muito obrigado. Boa sorte lá nas eleições. Muito obrigado, Batista, o CH, o Breno, meu amigo Gleger. Obrigado pelo convite. Estarei à disposição quando precisar. Bugrino, que é sócio do Guarani, domingo, dia 14, às 9 horas da manhã, muito importante, chega às 9 horas da manhã, participem do pleito eleitoral, venha participar da democracia bugrina e vote. Bugrino, vote em Bugrino. Diga não ao sócio fake. Celi, a gente deu a primeira meia hora do programa de hoje, dos donos da bola na tela da Band, e amanhã a gente vai dar também a primeira meia hora para o Rômulo Amaro falar, né, das propostas, do que ele pensa que é o candidato da situação. Hoje a gente ouviu o candidato da oposição, Felipe Rosselli, amanhã nos Donos da Bola, meio-dia na tela da Band. Depois, a reprise aqui no Esporte em Debate, o mesmo tempo para o Rômulo Amaro responder as perguntas. Domingo tem eleição no Guarani, tanto para o CA, para a chapa da oposição e da situação que estão concorrendo, e também do Conselho Deliberativo e Fiscal, que são 4 chapas envolvidas, e é claro que todos os detalhes a gente vai trazer segunda-feira aqui na Rádio Bandeirantes, de tudo que rolar nas eleições do Guarani para o próximo triênio, Batista. E no domingo tem decisão do Campeonato Amador Série Ouro aqui na Rádio Bandeirantes. Flamenguinho do Santa Mônica enfrentando a 31 de março. São os 2 finalistas, a bola rola a partir das 10 da manhã. Antes tem o feminino, decisão do feminino também. Mas o jogo das 10 da manhã você vai acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí, Pedro Piscinato, quem chega melhor para essa decisão? O Flamenguinho do Santa Mônica ou Novo Horizonte, 31 de março? Batistão, não vou me arriscar em dizer um favorito aqui não. Até porque as duas equipes, inclusive na semifinal, os 2 jogos foram decididos nos pênaltis. O Flamenguinho eliminando o Parque Brasília, a partida terminou 2-2. E depois o Flamenguinho acabou conseguindo a classificação nos pênaltis. O pessoal do 31 de março também eliminando o forte time dos meninos da Vila Rica. Essa daí eu vou muretar, Batistão. Vou ficar em cima do muro, mas tenho certeza que vai ser mais um grande jogo do futebol amador, que vem cada vez mais subindo o nível. Um trabalho sensacional do pessoal da Liga Campineira. Com certeza será um grande jogo. E amanhã na tela da Band, nos Donos da Bola, nós teremos os representantes da Liga Campineira de Futebol Amador, Nenê Tonholo, que é o presidente, também um representante de cada time da decisão do Amador, que você vai conferir aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia e o comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras divulgaram uma nota conjunta a favor do uso do gramado sintético no futebol brasileiro. Unidos os clubes da Série A com esse tipo de piso, os times acreditam que o sintético supera os campos naturais em más condições presentes em parte significativa dos estádios do país. Nota é publicada 2 dias após o Flamengo protocolar uma proposta à CBF contra esse tipo de gramado. Pauta 2. O Cruzeiro vai protocolar uma reclamação na CBF contra a atuação da equipe de arbitragem na derrota para o Corinthians no Mineirão pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Os questionamentos do clube são em relação ao gol de Memphis Depay e o cartão amarelo mostrado a Lucas Romero, suspenso para a partida de volta. Sobre o gol, o clube considera que o ângulo do lance por trás da meta de Cássio
mostra com clareza que houve o toque de braço do Memphis Depay antes da finalização. Pauta 3. Maior palco do futebol goiano. O estádio Serra Dourada passará por grande reforma e será modernizado para voltar a receber eventos importantes a partir de 2028. A reforma, que engloba toda a área do estádio e do ginásio Goiânia Arena, será de responsabilidade da empresa Construcap, que venceu o leilão de concessão do Serra Dourada e ficará responsável pelo complexo nos próximos 35 anos. O investimento pode chegar a R$1,5 bilhão de reais. Uma das mudanças mais significativas será o aumento da capacidade de público, de 38 para 44 mil torcedores. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Eu quero falar do Serra Dourada, que frequentei durante muito tempo na minha longa estrada da vida como repórter, e realmente eu nunca perdi contato com as pessoas de Goiânia, tenho muitos amigos lá, e o Serra Dourada realmente ficou parado no tempo, precisando de reforma, de melhoria, tem muita defasagem estrutural. Tomara que saia do papel, eu torço muito, porque o estado de Goiás respira futebol, né? Tem tantos times tradicionais. Eu acho que um estádio de 44 mil espectadores não é nenhum absurdo, nenhum elefante branco. Nós temos aí o Atlético Goianiense, que tem a sua própria casa, o Vila Nova, que também tem a sua própria casa, o Goiás tem a própria casa, mas nos grandes jogos, né, das 3 equipes, por exemplo, poderia falar do Goiânia também, mas está em outra divisão. Eu acho que é pertinente, sim. Só repito, espero que saia do papel, porque você sabe como é que é, né, Batista? O ano que vem tem eleição, essa coisa toda. Tomara que não seja uma aventura eleitoreira, porque o futebol de Goiás precisa de um Serra Dourada mais moderno. Nesse caso, nessa Construcap, ela ganhou o leilão, concorreu com outras empresas e ganhou o leilão. Então, não tem o que fazer. Ou ela reforma o estádio ou não conseguirá recuperar o dinheiro que foi investido na compra dos direitos de exploração do estádio por 35 anos. Não envolve nem a parte política do negócio. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Bom, o sempre polêmico tema do gramado sintético. Então funciona assim, né? Quem tem gramado sintético defende o gramado sintético. Vegetariano fala que rúcula é mais nutritiva do que filé mignon. Aí você fala com o cara que não é vegano e nem é vegetariano, ele fala assim, vá, vou eu agora comer mato? Não sou cabrita? Meu negócio é uma bela de uma picanha. Então cada um defende o seu território, né? O carnívoro defende comer carne o tempo todo, faz churrasco. E o vegetariano, né, faz bife de soja e diz que é muito mais nutritivo e faz melhor para a saúde. Resumindo, cada um defende os seus próprios interesses. Então vai lá Chapecoense, o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético Paranaense, entre outros. Ou seja, quem tem gramado sintético, CBF, esse é o melhor dos mundos. Isso aqui é a maior invenção do século XXI. Agora, tem gramado sintético horroroso, que o piso, o tapete de borracha embaixo é de péssima qualidade. Tem o próprio tapete do Palmeiras, que é o clube mais rico do Brasil hoje. Teve um determinado momento que o Palmeiras precisou sair de lá e mandar os seus jogos em Barueri, na Arena Barueri,
para dar um trato lá, que tava que nem pneu careca, aquela borrachinha que tem lá. Não tinha mais pelinho, tava carequinha. Então todo mundo tem as suas deficiências. E aí o cara que não tem o gramado sintético, ele defende com unhas e dentes o gramado natural. O que é que eu penso? Que a CBF deveria padronizar e dar um tempo para isso, em todas as divisões. Primeiro, trazer especialistas médicos, especialistas ligados ao futebol e fazer um grande fórum para dizer o que é melhor para a saúde do jogador, para a qualidade técnica do espetáculo, para preservar as articulações e para ter um pouco mais de igualdade de condições nas disputas, que elas sejam de forma equânime. O que a CBF poderia fazer? Um grande fórum e depois decide, vai ser tudo sintético ou vai ser tudo natural, com uma ressalva. Se ganhar o gramado natural, tem que ser gramado natural de qualidade. Gramado pasto, o estádio vai ser interditado e vai perder mando de jogo e vai ter inspeção da CBF para isso. Tá tudo certo. Digamos que ganhou, dentro dessa avaliação de especialistas, principalmente da área médica, ganhou a grama sintética. Aí a CBF baixa uma portaria. 5 anos para quem não tem gramado sintético se adaptar e colocar o gramado sintético, senão vai ser expulso. Vai ser alijado das competições oficiais. E pronto, para com essa polêmica, porque senão fica essa briga eterna de defesa de interesse e cada um olhando só para o seu próprio umbigo. O vegetariano diz que a rúcula é melhor do que o filé mignon. E o cara que come carne diz que ele não é cabrita para comer rúcula. E não acaba nunca e fica essa discussão absolutamente inócua que não leva a lugar nenhum e que é apenas uma grande fogueira de vaidades e apenas um grande jogo de defesa própria dos seus interesses particulares. Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi o Serra Dourada. Eu acho importante essa reformulação no Serra Dourada, essa reforma que vai acontecer, porque eu estive lá faz mais de 10 anos e 2 vezes aqui pela Rádio Bandeirantes, uma vez contra o Atlético Goianiense e outra vez contra o Goiás. E eu acho que é um estádio que precisa de um carinho, realmente. É um estádio que as torcidas lá gostam, são torcidas apaixonadas, que lotam o estádio e, como disse o CH, para os grandes jogos, o Serra Dourada é importantíssimo. Eu lembro até de uma história que eu estava por lá, na época não tinha veículo por aplicativo, né, Uber, na época, eu estava procurando um táxi para voltar e não tinha táxi lá. Lá eles disseram que o fluxo não passava táxi por lá. Eu tive até que voltar para o hotel de carona com o pessoal que faz o antidoping depois do jogo. E eu acho que uma reforma no estádio e deixar o estádio mais aconchegante e com mais possibilidades para o torcedor vai ser fundamental. Porque apesar dos estádios pequenos darem mais pressão lá com as torcidas dos 3 grandes, eu acredito que todo mundo prefira jogar no Serra Dourada, Batista. 19h15, está encerrada a promoção de hoje. 2 ganhadores, 4 ingressos para cinema. Cineplex. Rápido intervalo, depois do intervalo eu vou fazer o sorteio. Já aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
bem? Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 19h20 em 1 minuto, vamos conhecer os ganhadores dos presentes de hoje. As suas festas de final de ano têm lugar certo, um lugar especial para acontecer. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Faça sua reserva, reúna os amigos, a família, a turma do futebol, da formatura de escola, aniversários e bora confraternizar. E tem promoção para você aproveitar. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza
de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00 com 4 garrafas de 600 ml. Aniversariante com grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio de pizza. Confirme a sua reserva, fale com o João Dias pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 97410 6068. Repito, o WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Atenção, ganhadores dos presentes de hoje. 4 ingressos para o cinema Cineplex. João Busso, 19, o código de área, telefone dele 98871 e os 4 números finais que não vou divulgar. João Busso. E também Fabiana Helena de Lima. Fabiana Helena de Lima, 19, o código de área e o número 99274 e os 4 números finais que não vou divulgar. João Busso e Fabiana Helena de Lima ganharam cada um 4 ingressos para o Cineplex e vão retirar obrigatoriamente até dia 16, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. Parabéns aos 2 ganhadores e muito obrigado para todos que participaram. César Paiva. Boa tarde, amigos da Band. Como os jogadores têm que ter 30 dias de férias, com qual time o Corinthians irá jogar contra a Ponte? Abraço, César Paiva. Provavelmente com o time sub-20, porque os jogadores que permanecerem no Corinthians não é o caso dos novos contratados. Aqueles que vêm de outros times, não há necessidade de 30 dias. Eles estão mudando de empresa. Mas os remanescentes, sim, têm que cumprir 30 dias de férias. Então não tem como jogar, né? A bola rola no dia 11. Então, provavelmente, o Corinthians vai jogar com o Sub-20 e aí tem a Copa São Paulo. E com qual time o Corinthians jogará a Copa São Paulo? Com o Sub-17. É o que dá para fazer, não tem outro caminho. Então não será, com certeza, o time titular do Corinthians, que vai enfrentar a Ponte no dia 11, na Neoquímica Arena, sem torcida. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas. 2 dos jogadores mais longevos do elenco do Palmeiras, o Everton e Rafael Veiga, terminaram o ano em baixa por diferentes motivos e são vistos como possíveis alvos do mercado nessa próxima janela de transferências. Na sua opinião, chegaram ao fim os ciclos de o Everton e Veiga no Palmeiras? Começo com você, Tigrão. Qual é a sua resposta? Perdemos o contato com o Tigrão. Tá ouvindo, Tigrão? Oi, Batista. Responda, por favor. Ciclos encerrados. E você, CH, qual é a sua resposta?
Para mim, os ciclos encerrados para mim também. E você, Breno Beretta? Agora do Everton não, porque ele é muito mais jogador do que o Carlos Miguel. Eu sigo com você, bebê. A partir da próxima edição, a Copa do Brasil dará 2 vagas para a Libertadores. Além do campeão, o vice também terá um lugar na principal competição de clubes do continente. A mudança foi informada aos clubes nesta quinta-feira em reunião na CBF. Com isso, o Brasileirão perderá uma das vagas. E aí, a CBF acertou nessa alteração? Acertou na mosca. Para mim é mais justo. Eu até... acho que foi essa semana que eu abordei o assunto, né? Foi essa semana. Foi essa semana, não foi? Na isso? TV. Nos donos da bola, eu levantei um questionamento. Que o vice-campeão da Copa do Brasil, na minha visão, ele merecia mais a vaga do que o 8º colocado no Campeonato Brasileiro. O 8º colocado não podia ser melhor do que o vice da Copa do Brasil. E aí a CBF, portanto, né, nesta quinta-feira, anunciou que vai fazer essa alteração. E aí, CH, qual é a sua opinião? Oi, Batista, eu acho que acerta. Acho que acerta sim. Essa coisa de classificar 8 para o Campeonato Brasileiro é muita coisa. Portanto, acho legal a medida. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Concordo com a decisão da CBF. Eu sigo com você, CH. Qual será o resultado do jogo de daqui a pouco entre Vasco e Fluminense, com a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes? Vasco e Fluminense, transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, jogo no Maracanã, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Vasco, Fluminense ou empate? Empate. E você, Breno Beretta, qual é o seu palpite para esse jogo? 2-0 Fluminense. E você, Tigrão, tá bom aí de palpite hoje? Como é que está no dia de hoje, 11 de dezembro de 2025, o seu palpitômetro? Batista, como eu não tomei nada até agora, tá meio bambo, hein? Tá meio de vez, hein? Esse jogo aí não precisa nem jogar, Batista. Vão decidir no segundo jogo. Hoje vai dar empate 2-2. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e foi um prazer ter participado e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Abraço, Batista. Até amanhã. Breno Beretta, um abraço para você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pepe. Valeu, Batistão. Um grande abraço para você e até amanhã. Vamos ver, né, se ainda dá tempo. Áudio. Dá tempo? Como é que estamos lá com a rede? Tá, para encerrar, vai encerrar. Então não dá tempo de colocar mais nenhum áudio, mas agradeço a todos que mandaram para cá as suas mensagens. Mesmo aquelas que não foram para o ar, mas eu agradeço, viu, de coração, você que reservou aí um tempinho para mandar para cá a sua mensagem. E amanhã tem mais, a partir das 17 horas, aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Antes da hora do almoço tem o programa compacto da Rádio Bandeirantes, nossa área, com a apresentação do CH. E do meio-dia até 13h, os donos da bola na tela da Band. Vem aí Esporte em Debate Nacional. É a jornada? Jornada esportiva, valeu, tchau! Termina aqui
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes.